A palavra de Deus nos fala que Jesus entrou num barco e cruzou o mar da Galileia e parou numa cidade chamada Cafarnaum. E a palavra de Deus nos relata que lá ele encontrou um homem por nome Jairo. Este homem, ele era o chefe eleito de uma sinagoga. Uma sinagoga era uma espécie de local de oração dos judeus. Havia o templo em Jerusalém, que era liderado ali pelos fariseus. O principal da sinagoga, como Jairo, uma sinagoga em diferença ao templo, a sinagoga era um lugar onde eles liam a Bíblia daquela época. Eles se reuniam para ensinamento, leitura da Bíblia, aprendizagem, onde as pessoas ali estavam reunidas e congregadas para que pudessem ler a palavra de Deus, havia ensinamentos. E Jairo, sendo o principal da sinagoga, ele tinha o dever de cuidar daquele lugar. Ele tinha o dever de zelar das acomodações, de cuidar do prédio, de cuidar que as aulas ali ocorressem, as aulas a respeito dos ensinamentos da Bíblia da época ocorressem naturalmente, que tivessem pessoas dispostas ali. E a palavra de Deus nos fala que Jairo, ele era o principal de uma das sinagogas daquele lugar. Só que naquela época havia uma grande influência religiosa e política realizada naquele lugar pelos fariseus. E os fariseus, eles não tinham muita proximidade com Jesus, muito pelo contrário, eles repudiavam Jesus, não acreditavam em Jesus. E todo líder, todo chefe de sinagoga tinha o apoio do templo e dos fariseus, com apoio financeiro, moral, político, para que ele continuasse como chefe daquele lugar, para que ele pudesse ter alguns privilégios, permanecer naquele lugar à frente daquele trabalho. E diz a palavra de Deus, porém, que Jairo, ele se encontrou numa situação muito difícil. A filha dele já estava enferma, talvez há algum tempo. Provavelmente ele buscou saída em algum lugar, buscou algum socorro, algum tipo de ajuda, buscou algum tipo de apoio ali para que aquela doença pudesse ser curada, sarada, para que a sua filha pudesse, talvez, recobrar as suas forças, pudesse voltar ali a uma vida cotidiana, normal, comum, como todos os outros. Provavelmente isso não ocorreu, e já nas últimas, já quando a situação estava complicada, quando tudo parecia perdido, quando a sua filha já estava prestes a morrer, diz a palavra de Deus, que Jairo, sabendo que Jesus vinha até aquela região, diz a palavra de Deus que apressadamente Jairo arrumou as suas coisas, foi até onde Jesus estava, diz a palavra de Deus que ele chegou diante de Jesus, se lançou em terra, se prostrou diante de Jesus e suplicou, clamou, ele implorou para que Jesus fosse até a casa dele e curasse a sua filha. Jairo, amados, ele era um homem abastado, um homem de posses, um homem que poderia recorrer à mais alta medicina da época, tudo que fosse possível ser feito pela vida da filha de Jairo, provavelmente Jairo já havia feito. Mas quando tudo estava perdido, quando parecia que nada mais tinha solução, e não havia mais nenhuma saída, ele foi até Jesus, se prostrou, se humilhou, e ele parou diante de Jesus, confessou para Jesus que ele precisava de um socorro e de uma ajuda. No momento que nós passamos pela luta ou pela adversidade, no momento que você passar por uma afronta, no momento em que você ver que não há mais saída, volte-se a Jesus, chegue-se a Jesus, confesse para Jesus que você precisa dele, fala para Jesus que está difícil, fala para Jesus que você não sabe mais o que fazer, fala para Jesus que você precisa de um socorro, de uma saída, fala para Jesus, confessa que você já tentou de tudo e que com as suas forças não foi possível. Fala para Jesus que você precisa dele, porque certamente ele te atenderá, certamente ele te responderá, certamente ele irá ao seu socorro e certamente Jesus vai entrar na sua vida e vai te abençoar poderosamente em nome do Senhor Jesus. Aplauda bem forte ao Senhor. Porém diz a palavra de Deus
que quando Jairo chegou até Jesus, Jesus consentiu, sabia que Jairo era uma pessoa influente, mas provavelmente, apesar da ligação que ele tinha com os fariseus, provavelmente ele tinha alguma estima entre os judeus, o povo provavelmente gostava muito dele. Jesus consentiu em ir até a casa de Jairo. Mas nos conta a palavra de Deus que no meio dessa busca, no meio dessa procura pela cura e no meio da busca por Jesus, nos relata a palavra de Deus, nós lemos aqui na passagem de João, que infelizmente chegou a notícia até Jairo. O pessoal da sinagoga chegou até ele, um dos principais também, chegou até Jairo, enquanto enquanto Jairo guiava Jesus até a sua casa. Diz a palavra de Deus que chegaram para Jairo e disseram assim: não importunes mais o mestre, não é necessário a ida dele até aquele lugar. A sua filha já está morta. O que era possível ser feito pela menina já foi feito. Se Jesus tivesse talvez chegado antes, talvez haveria solução. Talvez se Jesus tivesse estado lá antes, talvez haveria um socorro. Mas a menina já está morta. Não importunes mais o mestre. Não é necessário ele se deslocar, ele abandonar essa multidão. Tanta gente precisando de ajuda, tanta gente precisando de socorro. Deixe o mestre em paz, deixe ele seguir o caminho dele. Enquanto Jesus, amados, acompanhava Jairo, chegou uma notícia terrível para ele. E é a partir daqui que começa, é a partir dessa passagem, que Jesus começa a entrar em ação. Você pode confiar que quando você precisar de Jesus, Jesus vai entrar na sua vida. Você pode confiar que no momento que você mais precisar, no momento da sua dificuldade, no momento que você vê que as portas se fecharam, no momento que você vê que todo mundo te abandonou, no momento que você olhar para o lado e ver que as suas esperanças, perceber que a sua expectativa foi embora, no momento que chegarem diante de você com más notícias e dizendo assim: para de clamar, para de buscar, deixa isso de lado, deixa isso, abandona, esquece, deixa de orar, para de buscar. No momento que você perceber que tudo foi por água abaixo, fique em paz, porque o teu Jesus, ele entra em ação, ele entra no controle, ele toma a direção da sua vida e ele faz um milagre sobre você, em nome do Senhor Jesus. Diante daquela situação, Jesus olha para Lázaro. Jesus, ele entra em ação. Jesus, ele entra em ação percebendo que as forças de Lázaro foram embora. Ele olha para Jairo. Onde eu tirei Lázaro, meu Deus. Falei Lázaro muitas vezes não, né? Se eu falar errado, vocês podem me corrigir, tá? Grita aí, Jairo! Quando Jesus percebe que Jairo estava numa situação difícil, apertado, Jesus olha para Jairo e diz assim: Jairo, não temas, crê somente. No momento da sua dificuldade, amados, a palavra de Jesus que fica para o meu e para o seu coração é essa: não temas, crê somente. Não temas. Não temas diante da adversidade. Não temas diante do problema. Não temas diante da afronta. Não temas diante dos levantes contra a sua vida. Crê somente. Entrega nas mãos de Jesus. No momento que você perde as suas expectativas, Jesus entra no controle. No momento que as coisas não andam como você esperava, Jesus entra no controle. No momento que Jairo se vê talvez desamparado, que a sua busca é vã, no momento que ele percebe que ele estava ali para fazer alguma coisa, diz a palavra de Deus que Jesus olha para Jairo e diz: Jairo, não temas, creia somente. E aqui nós entramos no primeiro ponto da nossa mensagem. Nós temos que escolher se acreditamos nas nossas convicções ou em Jesus. Quem serve a Deus num determinado momento da vida vai ter que ponderar na sua vida se acredita na realidade que está diante dos teus olhos, naquilo que a vida te mostra, ou você vai acreditar em Jesus.
Isso, amados, é uma perspectiva minha e sua. Jesus não vai fazer isso por nós. O fato de crer, Jesus ele lança a palavra. Crer, confiar e acreditar é de mim e é de você. Crer e acreditar vem de nós, vem de mim, vem de você. Confiar no Senhor, acreditar em Jesus ou acreditar na nossa situação, vem de mim ou de você. E é aí que está a prova, a diferença de quem tem fé e de quem não tem fé. Aí está a diferença de quem confia e de quem não confia em Jesus. Aí está a diferença de quem crê somente em Jesus e quem não crê. É no momento da adversidade, é no momento da dificuldade e no momento que a nossa fé é provada, que nós vamos ver perante as nossas atitudes se nós cremos ou não em Jesus. Jesus estava querendo dizer para Lázaro assim: Lázaro, Jairo, obrigado. Da onde eu tirei Lázaro? Eu nem preguei Lázaro de manhã. Jairo. Parece um pouco, né? Jairo, Lázaro, Lázaro, Jairo. Não, não parece não, pastor. Você tá maluco mesmo. Tá bom. Jesus esperava de Jairo o seguinte. Esperava dele que com a mesma fé que Jairo chegou naquele lugar, ele continuasse e permanecesse. Com a mesma fé, amados, que você conhece Jesus, permanece na sua jornada. A mesma fé que você entrou acreditando, confiando e crendo em Jesus, permanece ao longo dos seus dias e da sua vida. A minha e a sua caminhada, amados, ela é longa, é uma trajetória distante, é uma trajetória de altos e baixos. E essa trajetória nós temos que crer, confiar e acreditar em Jesus. Jesus estava dizendo assim para Jairo: Jairo, não desista, continue crendo. Mas pastor, e aí você vai dizer assim: mas pastor, eu achei que quando eu conhecesse Jesus, que a partir do momento que eu viesse até Jesus, as coisas iriam melhorar. E Jairo, quando encontrou-se com Jesus, Jairo, quando chegou para Jesus e contou para Jesus qual era o seu problema, quando Jairo se prostrou perante Jesus e disse assim: mestre, Jesus, vai até a minha casa, a minha filha está enferma, está prestes a morrer. Quando Jesus entrou na vida de Jairo e acompanhou Jairo até a casa dele, a situação de Jairo piorou. Não é garantia, amados, na minha e na sua vida, de que andar com Jesus, a situação vai melhorar. Às vezes a situação piora. Às vezes nós vamos enfrentar lutas maiores. É por isso que tem gente que fala assim: mas parece que depois que eu comecei a vir na igreja, o levante tem se posto sobre a minha vida, parece que as coisas pioraram, parece que eu não tenho paz, parece que eu não tenho tranquilidade, parece que eu não tenho dificuldade. A partir do momento que Jairo encontrou Jesus, a vida dele piorou. Mas a partir do momento que a sua situação piorar, fique em paz. Quando você perder o controle da sua vida, fique em paz. Pode saber e ter a certeza que a partir do momento que você não tiver mais o controle, a partir do momento que tudo estiver difícil, saiba que é Jesus que está no controle da sua vida. Fique em paz, creia somente, acredita, tenha fé, continua caminhando com Jesus. Você veio até aqui, você chamou Jesus, Jesus está te acompanhando. Vai com Ele até o fim, porque a vitória é sua. Amados, já não era fácil para Jairo acreditar. Pensa você bem, já não devia ser fácil para Jairo acreditar que haveria ali, era a última tentativa dele. Já não devia ser fácil para ele acreditar que haveria solução para a filha dele. Imagina você como ele chega até Jesus. Já não devia ser fácil. Quando chega uma notícia daquela e Jesus percebe isso, ele quase perdeu a fé. Ele quase desanimou. Jesus não deixou.
O teu Jesus, o meu Jesus, o teu Senhor, Ele conhece a sua vida. Ele sabe o que você passa. Ele sabe quais são as suas aflições. Sabe quais são as suas necessidades. Ele sabe o que te faz chorar. Ele sabe o que você tem passado dentro da sua casa, no seu trabalho, no seu lar, com seus amigos. Ele sabe a sua vida. Ele sabe o quanto você tem sido afrontado. Ele sabe o quanto você tem sido caluniado. Ele sabe o quanto as pessoas desacreditaram de você. Ele sabe tudo o que você tem passado. Dia e noite, Jesus tem visto. E a palavra de Jesus perante a nossa dificuldade é essa: não temas, creia somente. No momento da adversidade, creia. Está passando por luta, creia. Está passando pela afronta, creia. Está passando pelo problema, creia. Creia em Jesus. Jairo precisou acreditar em Jesus no momento da adversidade, porque tudo iria ruir. Se Jairo desse ouvidos às pessoas, tudo iria abaixo. Amados, se nós ficarmos dando muito ouvidos às pessoas, acabou a minha e a sua fé. Nós vamos perceber isso mais à frente. Se a gente anda baseado pelo que falam da gente, a gente está perdido. A gente desanima, a gente se entrega, a nossa fé é minada. Tem pessoas que infelizmente às vezes estão à nossa volta, que são especialistas em acabar com a minha e com a sua fé. Mas pastor, por quê? Porque a pessoa chega para você e fala a realidade. Ela fala daquilo que ela vê. Ela fala daquilo que está diante dos olhos dela. Ela fala apenas da realidade nua e crua, difícil. Olha, é assim e assado. Está vendo aí? Olha para a sua vida. Você continuar desse jeito, acabou, não tem esperança, você não tem perspectiva de crescimento, acabou. Quem é você? As pessoas vão afrontar você, as pessoas vão perseguir você, as pessoas vão tentar minar os seus planos. E às vezes, quando você diz assim, não, mas eu posso, não tem jeito. A pessoa chega para você como se jogasse uma pá de areia sobre a sua vida. Nesse momento da dificuldade, creia somente. Acredita, confia. Permanece nos caminhos do Senhor. Continua firme, porque a sua trajetória está sendo guiada por Jesus. Era Jairo que estava guiando Jesus, mas a partir daquele momento que Jairo perdeu as esperanças, é Jesus que começa a conduzir a vida de Jairo. No momento que você perder as esperanças, é Jesus quem vai guiar a sua vida. Não pense que a sua vida se perdeu, se desandou, está sem controle. Nada perde o controle. Nada sai do controle nas mãos de Deus. Nada. Você entregou nas mãos do Senhor? Quem aqui entregou a vida nas mãos do Senhor? Quem aqui entregou a família nas mãos do Senhor? A sua casa? Quem entregou os seus filhos, a sua esposa, o seu marido? Quem entregou a sua vida financeira, espiritual? Quem aqui entregou a sua saúde nas mãos do Senhor? Então fique em paz, porque Jesus está no controle de todas as coisas. Jesus controla tudo. Jesus sabe de tudo. Olha para cá. As pessoas querem minar a sua fé porque elas veem apenas aquilo que está diante dos olhos dela. As pessoas querem minar a sua fé porque elas veem apenas aquilo que está diante dos olhos dela. Jesus vê além. O seu Jesus é o Jesus do impossível. Lázaro, a partir de agora, ele não precisava mais apenas de uma cura. Ele precisava de um milagre impossível. Ele precisava do impossível. Diante da morte da filha de Jairo, Jesus chega para ele e diz: não temas, crê somente. Segundo ponto: nunca perca sua fé diante de notícias ou de situações ruins. É nesse momento, amados, nunca perca sua fé diante de notícias ou situações ruins. É nesse momento que você e eu precisamos ter fé. Nós precisamos ter fé. Precisamos acreditar em Jesus. Precisamos entregar a Jesus. Precisamos confiar em Jesus. Precisamos mostrar para Jesus que nós ainda acreditamos nele. Nós precisamos agir além das nossas expectativas. Ter fé é agir além daquilo que está diante dos nossos olhos. É no momento da dificuldade, é no momento da afronta que a nossa fé é provada. E é neste momento que eu e você precisamos ter fé.
A fé é essencial para que eu e você continuemos andando com Jesus. Sem fé, diz a palavra de Deus, é impossível agradar a Deus. Sem fé não dá para andar com Jesus. Jesus não anda com quem não tem fé. Mas pastor, a minha fé está quase se acabando como a de Jairo. Fique em paz, porque você continua andando com Jesus, mas agora é Ele quem está no controle. Agora é Jesus quem toma a rédea da situação. No momento, amados, da morte da filha de Jairo, quando ele fica sabendo, muita gente acompanhava Jesus, e Jesus, já percebendo que aquela multidão já atrapalhava, Jesus reservou ali apenas alguns dos seus, apenas os discípulos, Pedro, João e Tiago. Permitiu apenas que Pedro, João, Tiago e Jesus entrassem naquela casa. E o pai, Jairo, e a mãe da menina entrassem e fossem até aquele lugar. Mas quando eles chegaram naquele lugar, já havia uma cerimônia fúnebre. Naquela região, extremo calor, lá na região da Palestina, era normal e comum, talvez mais até apressado do que hoje, que quando alguém morresse, a pessoa tinha que ser rapidamente sepultada. Ela morria no mesmo dia, já fazia ali as honras fúnebres para ela, e aquela pessoa tinha que ser sepultada. E havia, diz a palavra de Deus, que quando Jesus chegou naquele lugar, já havia pessoas chorando a morte da menina. Naquela época, naquela região, nos tempos de Jesus, havia uma profissão para as pessoas que iam para o velório apenas para prantear, apenas para chorar. As pessoas já iam para aquele lugar na expectativa de chorar, e elas ganhavam dinheiro por isso. Quando Jesus chega na casa de Jairo, ele já encontra tudo pronto, já encontra a menina numa cama, já sendo velada, as pessoas ali à volta, mulheres chorando, havia competição. Isso não está na Bíblia, tá? Mas a história relata que havia até competição entre as mulheres para ver quem chorava mais. Era desonroso ter um velório, uma ação fúnebre, onde ninguém chorasse. Era desonroso para o judeu naquela época. Se ninguém chorasse no velório de uma pessoa, era sinal que aquela pessoa não era amada, ela não era querida. Se não tivesse ninguém ali para chorar por ela, era sinal de que aquela pessoa em vida, ela não teve ninguém perto dela, e ninguém sentia mais a falta dela. E havia profissionais que ficavam à disposição para quando houvesse uma ação como aquela, ela se punha a chorar. Ela não era parente, não era da família, ela era contratada. Havia disputa entre as pessoas, entre aquelas mulheres, para ver quem chorava mais. Então, quando alguém morria, a família já ia atrás daquelas mulheres. Eles já sabiam quem era ali que fazia, talvez, um choro mais alto. Vamos ver quem é a chorona aqui. Aquela mulher chora bem, aquela chora, que é uma beleza. E Jairo era o principal da sinagoga. Jairo tinha dinheiro, poder aquisitivo. Imagina a choradeira que estava na casa de Jairo quando Jesus chegou lá naquele lugar. Imagina você, aquelas mulheres, quando elas viram que Jairo, o principal da sinagoga, chegou. O pai chegou, agora vamos chorar com força. Diz a palavra de Deus que Jesus, vendo tudo aquilo, Jesus viu aquela multidão e disse assim para aquela multidão, para as pessoas, para aquelas pessoas que estavam ali: a menina, acompanhe aí na sua Bíblia. Versículo, Marcos capítulo 5, versículo de número 38. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele, porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. Olha para cá. A situação ali era toda favorável para a dificuldade. Imagina você o coração de Jairo quando chega naquele lugar. E outra coisa, quando
aquelas pessoas que eram contratadas para chorar, quando elas tinham notícia de que alguém já estava doente, eles já ficavam na expectativa. Olha, fulano lá, fulana lá, está doente, está enfermo. Provavelmente não passa dessa, vão ficar. Essas pessoas ficavam na porta das famílias, das casas, esperando uma morte, esperando alguém padecer e morrer. Então, provavelmente, quando antes que Jairo chegasse até Jesus, aquelas pessoas, aquelas mulheres já estavam ali prontas para começar a choradeira, caso aquela menina viesse a óbito. Quando Jairo chega para Jesus e fala que a sua filha está enferma e que Jairo recebe a notícia da sua morte, já tinha gente lá chorando. Antes que Jairo fosse informado, já tinha lá gente chorando e pranteando aquela situação. E diz a palavra de Deus que quando Jesus chega lá e percebe aquelas pessoas, todo mundo chorando, aquele alvoroço, diz que eles se alvoroçavam, aquela bagunça, aquela choradeira, as pessoas ali, as pessoas contratadas, aquelas mulheres, até a pessoa mais comum, amados, ela tinha que ter alguém que chorasse por ela. Era comum da época 2 ou 3 pessoas chorando diante do defunto. Quando Jesus chega ali, e Jesus estava no controle, não era mais Jairo. Jairo conduziu Jesus até um ponto. A partir daquele momento era Jesus que estava no controle, não era mais Jairo. E diz a palavra de Deus que Jesus disse para aquelas pessoas, nós lemos aqui, a menina não está morta, mas ela dorme. Diz a palavra de Deus que de choro, versículo de número 40, elas começaram a rir. Tem gente, amados, que diante da sua situação, do seu sofrimento, na sua frente chora, mas por trás ri do que você tem passado. Tem gente que diz dentro de si, olha o que você passa, às vezes a dificuldade que eu e você passamos, e a pessoa fala, bem feito. Tem gente que diante de nós, sabe aquele ditado, lágrimas de crocodilo? Gente que parece que se importa com você, mas não se importa com a sua dificuldade. Onde já se viu diante de uma morte da menina, onde já se viu diante de Jesus e diante de Jairo, aquele choro se tornar em riso. Aquelas pessoas começaram a rir e a zombar de Jesus. Eles começaram a dizer assim, ou a pensar, esse homem está louco. Será que ele não percebe que essa menina, ela não tem mais jeito? Morreu, acabou, já era, não tem mais o que fazer, acabou. Tem gente, amados, toma cuidado para quem você conta o seu problema, ou quem você envolve na sua vida e na sua família. Toma cuidado. Não estou dizendo os da sua casa. Mas toma cuidado a quem você põe a par dos seus problemas, dos seus planos, dos seus propósitos, dos seus projetos. Tem gente que aparentemente está do seu lado, aparentemente quer ver o seu crescimento. Mas tem muita gente que não espera o seu bem. Tem muita gente que fica mais feliz com a sua derrota, com o seu fracasso, do que com a sua alegria e do que com a sua felicidade. Aquelas mulheres estavam lá por conta do dinheiro. Para elas era importante que aquela menina vivesse ou que ela morresse. Que ela morresse. Por isso eles riram. Por isso eles zombaram. Eles estavam lá com interesses outros. E Jesus, quando lança aquela palavra, e provavelmente Jesus faz isso intencionalmente para desmascarar todo mundo que estava lá, Jesus expulsa todo mundo. E aqui nós entramos no terceiro ponto. Trate os seus problemas do ponto de vista de Jesus. Trate os seus problemas diante do ponto de vista de Jesus. Para de reclamar, para de murmurar, para de falar que não tem jeito, que não tem saída. Cuidado para quem você fala o que você tem passado e para quem você conta os seus problemas. Porque essas pessoas que estão à sua volta no momento que você precisa, elas não vão poder fazer nada além do que bater a mão no seu ombro e dizer assim, é assim mesmo, vai, levanta a cabeça, é difícil. Essas pessoas, elas não têm nada para fazer sobre a sua vida. Foi você que procurou Jesus. Foi você que foi até Jesus. Foi você que contou os seus problemas para Jesus. Mantenha Jesus íntimo da sua vida.
Conte para Jesus o que você precisa. Conte para Jesus quais são as suas dificuldades. Conta para Jesus o que é que você precisa. Sabe por quê? Porque Jesus vai te dar o ponto de vista correto. Jesus vai mostrar para você que você tem que crer, que você tem que acreditar que Ele está contigo. Você chamou Jesus para fazer algo na sua vida. Jesus disse que iria fazer. E ainda que tudo vá por água abaixo, não temas. Ainda que tudo pareça perdido, não temas. Ainda que tudo pareça perdido, não desista. Jesus prometeu ir com você, e Ele vai realizar aquilo que você pediu na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Quarto ponto. Na hora da dor, Jesus assume o controle. Na hora da dor, Jesus assume o controle. É no momento da dificuldade, amados, que Jesus assume o controle da minha e da sua vida. É no meio do problema. É no meio da adversidade. É no meio da situação adversa, é no meio da complicação que Jesus assume o controle. Eu e você podemos perder o controle da nossa vida. Eu e você podemos andar e guiar a nossa vida por caminhos que não sabíamos que levariam a mim e a você até determinados destinos. Eu e você, na jornada da nossa vida, mesmo sabendo que Jesus é o caminho, somos eu e você que muitas vezes escolhemos um ou outro caminho. O caminho de andar sem Jesus é o caminho mais difícil. É um caminho sem esperança, é um caminho sem dificuldade. O caminho de andar sem Jesus, você anda sozinho. Sem Jesus é mais difícil. Sem Jesus você se frustra. Sem Jesus você se acaba no meio do problema. Sem Jesus você perde o controle da situação e você não tem para quem pedir ajuda. Sem Jesus tudo é mais difícil, mas com Jesus ainda há uma esperança. Com Jesus ainda há o que possa ser feito. Com Jesus ainda existe algo a ser feito na sua vida. Não dê os seus planos e os seus projetos por perdidos. Não dê a sua fé, aquilo que você tem dentro do seu coração, por perdido. Mas pastor, eu já me machuquei muito em acreditar. Eu já me magoei muito em acreditar que existe esperança para mim. Eu já me magoei muito acreditando em pessoas, confiando em pessoas, entregando a minha vida à mão de pessoas que infelizmente não tiveram cuidado da minha vida, ou infelizmente não me trataram, talvez com o respeito devido a qual eu merecia, e talvez, pastor, era um reconhecimento mínimo. Talvez para você as esperanças se foram. Mas é no momento da dor que Jesus entra, que Jesus está no controle. É no momento da dor, amados, que Jesus entra no controle. Não deixe a frustração, não deixe a dor causar em você mágoas. Não deixe a dor e a dificuldade causar sequelas na sua vida. Sabe por quê? Porque a partir do momento que você cai, que você tropeça, e você vê aquela situação como perdida e você não luta mais por ela, você se traumatiza. Você deixa aquela situação de lado e você acha que dentro dela não existe mais perspectiva, não tem mais o que ser feito. Não vou mexer mais com isso, pastor, porque eu já tentei, já me magoei, já me machuquei, não tem jeito. Quanta gente não faz isso? Quanta gente, por causa das frustrações, quanta gente que por causa das adversidades, ela deixa de lutar. Pastor, eu não mexo mais com isso. Será que existe algo impossível para o seu Deus, para o meu Deus? Será que existe algo impossível para Jesus, assim como Jesus disse para Abraão? Existe alguma coisa demasiadamente impossível para Deus, Abraão? Existe alguma coisa demasiadamente difícil que Deus não possa fazer na tua vida, amados? Existe algo demasiadamente difícil que Deus não possa fazer na tua vida, homem? Existe algo demasiadamente difícil que Jesus não possa fazer na tua vida, mulher?
Será que Jesus não é poderoso para te abençoar? Será que Jesus não é, talvez, demasiadamente poderoso para mostrar para você que Ele ainda tem poder na sua vida? Será que você foi até Jesus, correu até Jesus? Será que você contou o seu problema para Jesus? E será que no meio da dificuldade Jesus te abandonou? Jesus nunca te abandona. Jesus nunca te deixa. Jesus nunca te larga, te abandona, caído, jogado às traças, às moscas. Jesus nunca vai deixar você sozinho. A sensação de solidão, ela está em nós, sabe por quê? Porque nós entregamos a nossa confiança em pessoas. Entregamos a nossa confiança em homens, entregamos a nossa confiança em mulher, entregamos a nossa confiança em A, B ou C. Sabe por que muitas vezes a dor te machuca? Sabe por que muitas vezes você chora diante do problema? Porque você confiou nas pessoas, porque você confiou no homem, porque você confiou na mulher. Talvez porque o seu relacionamento não estava baseado em Jesus, estava baseado na sua confiança e na sua força por querer e conquistar e ter as coisas. Entregue-se hoje. Deixe a sua vida nas mãos de Jesus. Deixe que Jesus entre no controle. Deixe que Jesus guie a sua vida. E ainda que pareça que tudo está perdido, para Jesus há esperança. Se você crer, se você confiar, se você acreditar, se você entregar-se totalmente a Jesus, Ele fará um milagre na sua vida. Se você se entregar totalmente, hoje Jesus diz para você: confia em mim, acredita, confia, se lança, deixa, porque eu vou dar jeito na sua situação, eu vou enxugar as suas lágrimas, eu vou dar para você uma perspectiva nova, novos sonhos, novos planos, eu vou mudar a sua vida, eu vou mudar a sua trajetória. Confia em mim, se lança a mim, que eu vou fazer um milagre na sua vida hoje. Jesus, ele deixa de ser guiado por Jairo e começa a guiar Jairo. Até aquela situação era Jairo que estava conduzindo Jesus. Diante da morte da menina, é Jesus que começa a conduzir Jairo. Foi Jairo que chegou para Jesus e convenceu Jesus a ir até a casa dele. Mas diante da morte da menina, é Jesus que passa a convencer Jairo de que existe uma esperança. E diante daquelas pessoas incrédulas, Jesus começa a expulsar aquelas pessoas. Jesus começa a tirar aquelas pessoas daquele lugar. Quem não anda com Deus, amados, não vai entender o trabalhar de Deus. Quem não anda com Deus, não vai ver o milagre de Deus. O milagre de Deus é para a sua vida, é para você. Sabe por que te criticam? Porque elas não têm Deus no coração. Sabe por que te perseguem? Sabe por que você encontra afrontas na sua vida? Porque essas pessoas não têm intimidade com o Senhor. Elas não conhecem o teu Jesus. Elas não sabem que pela fé você pode sim alcançar. Essas pessoas não têm intimidade com Jesus. Não adianta você ficar querendo compartilhar tudo da sua vida com todos, porque existem pessoas que é melhor que você tape os ouvidos diante delas. Existe uma frase, eu vou dizer ela aqui, eu não sei o autor, é um autor anônimo, mas diz assim, e é muito verdade: a fé, para ser sentida, ela precisa às vezes ignorar o que as pessoas dizem. A fé, para ser sentida, ela precisa às vezes ignorar o que as pessoas dizem. Às vezes é necessário nós bloquearmos algumas pessoas. Às vezes é necessário desligar o som delas, tapar os ouvidos. Às vezes o primeiro passo para a fé, sabe qual é? É tapar os ouvidos. Às vezes, amados, a fé não é gerada no seu coração, sabe por quê? Porque a gente está dando muito ouvido para o que estão dizendo. A gente está dando muita importância a respeito do que falam.
Às vezes, para a sua fé começar a aumentar, você tem que começar a ignorar algumas coisas. Você tem que começar a ignorar alguns burburinhos por aí. Às vezes você tem que bloquear e ignorar alguns comentários. Às vezes você tem que se fingir de sonso, desculpa o termo da palavra, mas é mais ou menos isso. Se fingir de desentendido, fingir que não foi com você, deixar para lá, passar um pano nisso, deixa para lá, passa por cima disso. Às vezes é melhor não dar créditos, não dar ouvidos, para que a nossa fé comece a ser aumentada. Para muita gente, o primeiro passo para começar a aumentar a fé é bloquear. Eu não estou dizendo você ignorar, você rejeitar. Pastor, quer dizer que eu vou me isolar, eu vou ficar sozinho, pastor, vou aproveitar a quarentena, o home office e vou ficar só em casa. Não é isso. Mas às vezes tem pessoas que nos prejudicam, tem pessoas que falam muito, tem pessoas que mais te atrapalham do que te ajudam. E você vai lá de alegre, de peito aberto, chega lá, aí a pessoa já lança uma crítica sobre você, ó, mas é assim, assim, assado. Você sai de lá triste, puxa vida, fui lá falar com fulana, saí pior. Diante de situações, amados, adversas, ora a Deus, vai preparado, vai confiando em Deus, vai sabendo que Jesus está com você. Jairo não estava sozinho, Jesus estava com ele, porque se Jairo desse ouvido àquelas pessoas, primeiro disseram para Jairo assim: não importunes mais o mestre, a sua filha está morta, acabou. Jairo, não temas, crê somente. Quando Jairo chega lá naquele lugar, as pessoas que estavam lá estavam chorando. Jesus olha e vê a situação daquelas pessoas chorando, percebe que a fé de Jairo está quase indo por água abaixo. E Jesus diz assim: Jairo, e diz para as pessoas: a menina não está morta, mas ela dorme. As pessoas começaram a rir. Se Jairo desse ouvido às pessoas, acabou. Ó Jesus, obrigado por ter vindo. Obrigado por ter vindo, Jesus, mas pode voltar pelo caminho que você veio. Eu arrumo até montaria para te levar, arrumo acompanhantes aqui. Mas pode ir embora, Jesus. Jairo deixou Jesus entrar no controle da situação. Deixe que Jesus entre no controle da situação. Apresente os seus problemas para Jesus. Clame em espírito e chegue preparado. Ore dentro do seu coração e diga assim comigo mesmo: eu não vou permitir que aquilo que estão dizendo ao meu respeito interfira na minha fé. Eu não vou permitir que aquilo que estão dizendo entre no meu coração. Eu não vou permitir que aquilo que estão dizendo atrapalhem a minha vida, os meus planos, os meus sonhos. Eu vou continuar acreditando. Enquanto Jesus mandar eu avançar, eu vou avançar. Enquanto Jesus continuar mandando eu ter fé e acreditar, eu vou ter fé, eu vou acreditar, porque o Senhor disse que ainda é possível. Você sempre vai ouvir, amados, vem para a igreja e você vai ouvir palavras de encorajamento, palavras de fé. Passou da porta para fora, a realidade muda, a situação é outra. Na sua casa, a situação é outra. No seu trabalho, a situação é outra. No convívio com os familiares, a situação é outra. E a quem você dá ouvidos? Em quem você acredita? No que Jesus está te falando hoje ou no que estão te falando aí fora? Em quem você vai colocar a sua esperança, em quem você vai colocar a sua fé? Às vezes é necessário tapar os ouvidos para o que dizem e abrir os seus ouvidos, o ouvido espiritual, e ouvir a voz de Jesus dizendo assim: não temas, crê somente, eu estou contigo, a vitória é sua. Não temas, porque eu vou te prosperar. Não temas, porque no meio da adversidade eu vou te abençoar. Não temas, porque eu estou contigo. Eu sei a sua jornada, sei o que você tem passado, sei da
onde você saiu e eu sei onde você quer chegar. E Jesus, amados, vai fazer você chegar onde você quer, porque Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o dono de todas as coisas, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele se entregou para que você tivesse vida e a tivesse em abundância. O teu Deus não quer o teu sofrimento, o teu Deus não quer a sua dificuldade, o teu Deus não quer ver o seu choro. Deus quer que você se alegre, porque Ele está contigo, Ele caminha diante de você, Ele vai à frente de você. Tão somente creia e acredite que Jesus pode fazer um milagre na sua vida. Pega aí a sua Bíblia na sua mão, versículo de número 41. Marcos 5:41. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe desse de comer. Olha para cá. Jesus usou ali Talita cumi, na linguagem da época, na língua aramaica. O aramaico, além do hebraico, era falado naquela região. E Jesus falava aramaico. E Ele disse ali para aquelas pessoas, aliás, disse para a menina: Talita cumi, menina, levanta. E diz a palavra de Deus que imediatamente a menina se levantou e ela começou a andar. Não somente Jesus ressuscitou aquela menina, mas Jesus curou aquela menina da enfermidade. Porque Jairo disse para Jesus: Jesus, a minha filha está na cama, está deitada, está abandonada. Quando Jesus entra na minha e na sua vida, amados, quando Jesus entra no controle da situação, você pode passar a crer. Você pode passar a acreditar. Para Jairo já era difícil acreditar quando a filha dele estava doente. Imagina para você, Jairo, ter que acreditar quando a sua filha agora estava morta. E era exatamente isso que Jesus esperava. E aqui nós concluímos a mensagem. Não limite a sua possibilidade com base na sua realidade. Não limite a sua possibilidade com base na sua realidade. A tua realidade não define quem você é. Foge dessas pessoas que dizem que você não é capaz, que você não é inteligente o bastante. Fuja dessas pessoas. Tome cuidado com essas pessoas. Ouça a voz de Jesus, creia em Jesus. Se entregue a Jesus, confie em Jesus, se lance em Jesus. Deixa Jesus entrar no controle da sua vida, porque somente assim você vai alcançar aquilo que você precisa. Jesus olhou para aquela menina e disse: menina, se levanta, se põe em pé. A ti te digo, diante de Jesus, o mal vai embora. Diante de Jesus, amados, o que te atrapalha tem que ir embora. Pastor, mas por que talvez não acontece na minha vida? Talvez você está das duas uma. Ou talvez você ainda está caminhando com Jesus. E como eu disse no início da mensagem, nem sempre andar com Jesus significa que a situação vai melhorar, muitas vezes ela piora. E se a sua situação piorou na sua caminhada e na sua jornada com Jesus, não temas, creia somente, continua crendo, continua confiando e se entrega a Jesus. Ou ainda então, diante da adversidade, diante do problema, que para você parece irreversível, você tem que crer e ter fé, uma fé sobrenatural. E Jesus espera que você tenha fé, que você acredite.
Deus, Jesus, não vai realizar aquilo que você não pode materializar pela fé. Jesus, em outras palavras, Jesus não vai fazer aquilo que você não acredita. Jesus poderia ter deixado... Aliás, Jesus poderia ter ficado calado, em silêncio, e deixar Jairo pensar o que ele quisesse, sim ou não? Mas Jesus estava sempre ali lançando a semente no coração de Jairo. Jesus estava sempre colocando Jairo para cima. Jesus estava sempre colocando uma mensagem positiva no coração de Jairo. De que, olha Jairo, é possível. Jairo, não temas. A menina, ela não está morta. As palavras de Jesus, para mim e para a sua vida, são palavras de vida. Só que o mundo, para mim e para você, tem palavras de morte. O mundo, amados, quer acabar com você. Ele quer destruir você. O mundo quer frustrar você. A sua dificuldade, se você der ouvidos a ela, ela te derruba, ela te destrói. Se você der ouvidos às tentações, aos problemas e às dificuldades, você nunca mais pisa o seu pé na igreja. Muita gente desiste no meio do caminho. Jesus ainda não deu a sentença final. Ainda existe uma fagulha de esperança. Ainda existe uma luz no final do túnel. Ainda é possível, se você acreditar, se você crer, se você confiar. No momento da luta, no momento da dificuldade, no momento da adversidade, creia, porque Jesus é poderoso para te abençoar. Creia, porque Jesus pode fazer um milagre na sua vida. Creia, porque Jesus está no controle de todas as coisas. E creia, porque é Jesus quem decidiu andar do seu lado. Você pediu algo para Jesus, eu peço algo para Jesus. E a partir do momento que nós pedimos algo para Jesus, Jesus vai começar a trabalhar de acordo com aquilo que nós pedimos. Não estou dizendo, claro, a respeito de coisas que estão em desacordo com a palavra de Deus. Mas se é para bênção na sua vida, se é para o seu melhor, se vai te fazer feliz, busque com afinco aquilo que você precisa. Busque com sinceridade no coração. Renda-se a Jesus. Faça como Jairo. Jairo, diante da situação adversa, sendo o principal da sinagoga, não se importando com o que iriam falar a respeito dele, se lançou, se prostrou, se jogou diante de Jesus e disse: Jesus, pelo amor de Deus, vamos lá na minha casa, vamos lá, me ajuda, vai ver a minha filha, faça alguma coisa. Você precisa de um socorro de Jesus? Quem aqui precisa de Jesus na sua vida? Amém, eu também preciso. Coloca tudo nas mãos de Jesus. Deixa Jesus trabalhar na sua vida. Deixa Jesus trabalhar na sua história. Deixa que o milagre floresça na sua vida. Deixa Jesus despertar em você de novo a fé. Deixa Jesus mostrar para você que ainda há possibilidade, que ainda é possível. Deixa Jesus mostrar para você que você pode continuar crendo, que você pode ainda continuar acreditando. O milagre, amados, não é para quem não conhece a Deus. A casa de Jairo estava rodeada de pessoas que não conheciam Jesus, que não queriam estar com Jesus, que não caminhavam com Jesus, que não pediram nada para Jesus, mas naquele mesmo lugar estava Jairo, confiando e crendo que Jesus podia fazer algo. Pastor, eu estou sozinho. Pastor, eu estou abandonado. Talvez você seja Jairo. Talvez a sua situação hoje seja semelhante à de Jairo. Talvez você está sozinho no meio dessa situação. Creia somente, porque Jesus não te abandonou, Ele está contigo. E a vitória é sua, a vitória é do povo de Deus. A vitória é para quem acredita, a vitória é para quem se lança. Se lança em Jesus, se entrega nos caminhos de Jesus. Caminha, trilha os passos de Jesus. Faz aquilo que Jesus pede para que você faça. Tenha fé, venha para a casa de Deus. Apresenta o marido nas mãos do Senhor. Apresenta a sua esposa nas mãos do Senhor. Apresenta a sua situação financeira, familiar, não importa. Apresenta nas mãos de Jesus, que Jesus vai fazer um milagre na sua vida. Ele tem poder para isso. Se você crer, se você acreditar, Jesus pode fazer um extraordinário sobre a sua vida. Erga as duas mãos bem alto aos céus. Diga assim comigo: meu Deus, eu creio que o Senhor está comigo. Eu creio que o Senhor tem poder sobre a minha vida, em nome de Jesus.
Creia no impossível de Deus sobre a sua vida. É importante que você saia daqui hoje acreditando e crendo nisso. E para terminar, pega a sua Bíblia a última vez aí na sua mão. Eu gostaria que você abrisse no livro de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos. Você vai avançar alguns livros. Você estava em João, você vai passar por Atos dos Apóstolos. Depois de Atos dos Apóstolos, você vai cair na carta de Paulo aos Romanos. Romanos capítulo de número 8. Mateus, Marcos, Lucas, João. Nós estávamos em João. Você vai passar por Atos, vai chegar em Romanos. Perdão, Marcos. De manhã eu preguei, agora eu me confundi legal, porque de manhã eu preguei em João. Mateus, Marcos, nós estávamos. Mateus, Marcos, Lucas, João. Você vai passar por Atos, vai chegar em Romanos. Obrigado. Romanos 8, 37. Romanos 8, 37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada pode te separar do amor de Deus, amados. Nem a altura, nem a profundidade, nem a dificuldade, nem a vida, nem a morte. Esquece o seu problema. Diante de Jesus tudo isso é nada. Diante de Jesus o que te afronta é nada. Diante de Jesus, amados, o problema cai por terra. Diante de Jesus existe perspectiva de vida. Diante de Jesus existe sim o impossível. Diante de Jesus há uma saída para mim e há uma saída para você. Olha para cá, olha para cá. Creia no impossível de Deus para a sua vida. Saia daqui hoje com a certeza de uma coisa. Para as pessoas, a volta de Jairo era impossível. Para a esposa de Jairo, talvez era impossível. Talvez para Jairo, em algum determinado momento dessa caminhada com Jesus, era impossível. Talvez na sua caminhada com Jesus, a situação se estreitou, o caminho se tornou apertado. E parece impossível que você seja feliz. Parece que para você não existe esperança. Ainda existe esperança para você. Havia esperança para a vida de Jairo. E existe esperança para a sua vida. Crê somente. Tão somente creia. Tão somente se entregue. Eu gostaria que você ficasse de pé no seu lugar. Antes de participarmos da Santa Ceia, nós vamos fazer uma oração. Jairo foi até Jesus. Jesus, sendo Deus, sabia e conhecia todas as coisas. E poderia previr que, no meio daquela caminhada, Jairo perderia sua filha. Mas Jesus permitiu. Pastor, por que Jesus permite eu passar dificuldade? Por que Jesus permite eu passar tanta afronta, tanta luta, tanta dificuldade? Pastor, por que Jesus permite que eu entre em situações adversas? Por que Jesus permite que... Não seria mais fácil que tudo fosse uma bênção, que tudo caminhasse de uma forma natural, para melhor? Talvez não fosse melhor, pastor, que Deus fizesse logo um milagre na minha vida. Se Ele vai fazer, se vai acontecer pelo sim ou não, mais depressa, melhor. Por que, pastor, que Deus permite que eu enfrente dificuldades? Deus permite, amados, que eu e você enfrentemos dificuldades para mostrar que Ele é Deus na nossa vida. Para mostrar que não somos nós que estamos no controle, para mostrar que é Ele que está no controle. E enquanto nós não reconhecemos Jesus na nossa vida, nós vamos andar sozinhos e nós vamos ficar lamentando a dificuldade, sofrendo e vivendo a dificuldade dia após dia, semana após semana, como se nada fosse feito a respeito da minha e da sua vida. Jesus
permite a adversidade na sua vida para mostrar que Ele pode intervir. E fique em paz, porque se você está na caminhada com Jesus, Ele vai intervir na sua vida. Ele vai adiante de você. Ele vai tomar a sua vida nas mãos dEle e Ele vai conduzir você para a bênção. Fique em paz. Fique em paz. Feche os seus olhos. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Jesus está aqui e você está diante dele. Feche os olhos. Você está diante de Jesus e este é o momento de você falar para ele qual é o seu sofrimento. Algo importunava Jairo, algo tirava a paz de Jairo. E quando Jairo se viu sem saída, ele clamou a Jesus. Esse é o momento de você clamar a Jesus. Não importa quem está do seu lado, à sua direita, à sua esquerda, à sua frente ou às suas costas. Não importa se esse irmão do seu lado sabe do seu problema ou não. Jairo foi ter com Jesus à luz do dia, estava cercado por uma multidão. E Jairo contou para Jesus tudo que tirava a sua paz. Esse é o momento de você falar para Jesus o que tira a sua paz. Qual é a sua afronta? Qual é o seu problema? O que você tem passado? Quais são as suas frustrações? Se entregue a Jesus hoje. Pai, nós estamos hoje aqui na Tua presença e nós confiamos somente no Senhor. Somente o Senhor pode agir hoje na vida deste homem e na vida desta mulher. Somente o Senhor, meu Pai, pode levantar essa pessoa, meu Pai, de onde ela tem caído. Somente o Senhor, meu Pai, pode mostrar a direção do caminho da fé. O caminho de acreditar, o caminho de crer que é possível. Somente o Senhor, meu Pai, pode colocar em nós a fé necessária. Somente do Senhor vem as palavras certas. Somente do alto, meu Pai, vem a palavra certa para a nossa vida. E essa palavra que nós queremos escutar hoje, bradando no nosso coração, mostrando que tem jeito, mostrando que é possível, mostrando que essa pessoa entrou aqui, meu Pai, hoje, mas ela vai sair diferente. Ela não veio até Jesus em vão. Jairo não foi até Jesus em vão. Jesus não abandonou Jairo até que o milagre estivesse completo. E o Senhor, meu Deus, tenho a certeza, não vai abandonar essa pessoa até que o milagre, o Senhor não vai deixar ela de forma alguma. O Senhor não vai deixar ela sem o milagre, sem que algo aconteça. Meu Deus, nós nos entregamos ao Senhor. Hoje aqui nessa noite, tem pessoas, meu Pai, que estão machucadas. Tem pessoas que sofrem. Tem pessoas que têm angústias interiores, tem pessoas que não sabem mais o que fazer da sua vida. Tem hoje aqui nessa noite pessoas, meu Pai, que perderam as esperanças, que perderam a fé, que muitas vezes deixaram de acreditar, deram ouvidos a Satanás, ao diabo e ao que diziam a respeito da vida dela. Mas essa maldição hoje cai por terra, porque essa pessoa está diante de Jesus de Nazaré, diante do Jesus da bênção, diante do Jesus do milagre. Hoje aqui nessa noite há um milagre do Senhor para a vida dessa pessoa, há um milagre para essa pessoa que está aqui, há um milagre para este homem, há um milagre para esta mulher. Hoje nessa noite, cadeias, correntes, grilhões do inferno são quebrados, são postos por terra diante do poder de Deus. Nós cremos em Ti, Senhor. Nós entregamos a nossa vida nas Tuas mãos. Cremos que essa pessoa que hoje entrou aqui vai sair daqui com a sua fé renovada, com a sua esperança avivada, porque ela é filha, ele é filho do Senhor. Nós cremos em Ti, meu Deus. Nós nos entregamos ao Senhor. Erga as duas mãos bem alto aos céus e diga assim: Senhor Jesus, visita a minha casa. Diga para Ele: visita a minha família, visita o meu coração. Diga para Ele: visita os meus sentimentos. Diga para Ele: visita a minha alma. Diga para Jesus: visita, aumenta a minha fé. Diga para Ele: Jesus, abençoa a minha vida. Diga para Ele: Jesus, eu entrego o controle da minha vida nas Tuas mãos. Aplauda bem forte ao Senhor.